Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica e no episódio de hoje eu vou fazer a resenha de Poisoned, a história da Cinderela, da Branca de Neve, desculpa, a história da Branca de Neve. Então, Poisoned é uma releitura da Jennifer Donnelly, assim como o Step Sister, que era da história da Cinderela. Pra quem não conhece Step Sister, é uma história que super vale a pena ler, eu gostei muito e foi o livro que me fez me apaixonar pela escrita da Jennifer. Step Sister conta a história da meia-irmã da Cinderela e é uma releitura muito legal. Não chega a ser exatamente uma releitura de Cinderela porque ele não muda a história original, mas conta a história de um ponto de vista diferente, o que é muito interessante, na verdade. E essa história da Branca de Neve conta a história dela se ela tivesse sido morta pelo caçador. Então o que acontece nessa história é que o caçador realmente arranca o coração dela e leva pra Rainha Má. E aí a Rainha Má, ela entrega esse coração para um outro cara que eles vão chamar durante a maior parte do livro de Rei dos Corvos. E aí, só no final a gente descobre o que ele é, mas eu não vou contar o que ele é pra não dar spoilers. E aí, os 7 anões, eles entram na história de um jeito bem diferente também. Porque, na verdade, eles encontram a Branca de Neve caída, tipo, como se ela tivesse sido... Ela tava acabado de ter o seu coração arrancado, mas ela, por incrível que pareça, ainda estava viva. E aí eles decidem levar ela pra Toca e fazer um coração mecânico pra Branca de Neve. Então ela ganha um coração mecânico dos 7 anões. Então assim, é uma releitura real assim, da história. E aí ela vive com esse coração mecânico, mas ela tem alguns probleminhas com o coração mecânico. Então, um dos problemas iniciais que ela percebe logo de cara é que fica muito difícil ela controlar as emoções, porque eles não colocam um regulador de emoções nesse coração mecânico. Então, ela sente tudo com muita intensidade, o que é um pequeno contrassenso do que eu tava esperando de um coração mecânico, porque, sei lá, a pessoa coloca o coração mecânico, dá a impressão de que ela não vai sentir nada. Mas na Branca de Neve foi o contrário, ela começa a sentir tudo com muita intensidade, e aí esse coração mecânico não tem uma regulagem de emoções. O coração mecânico, ele dá a entender que ele é tipo um relógio, então ele é feito com engrenagens e ele faz um barulhinho que é parecido com um relógio também. Se a gente considerar que o normal de batimentos cardíacos de uma pessoa é de 60 a 100 e que um relógio ele vai tipo fazer um barulhinho a cada segundo, que é 60 por minuto, então tá mais ou menos aí, né? Tipo, eu achei bem ok essa conta. E o coração mecânico, ele às vezes dá uma falhadinha, o que faz a Sophie, que é a Branca de Neve, ter uma certa angina, tipo uma dorzinha no peito, assim. A Branca de Neve, ela resolve, então, ela vai atrás do próprio coração, do coração de verdade dela, pra tentar recuperar esse coração e tentar encontrar alguém que consiga fazer uma magia pra colocar o coração dela de volta. O que, assim, pra mim não fez muito sentido, porque assim, se os 7 anões conseguem criar um coração mecânico, eles com certeza conseguem colocar um coração normal de volta nela, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. E aí ela vai atrás do coração normal dela, que tá em um lugar que é o castelo desse Rei dos Corvos. É claro que assim, ela tem uma relação um pouco conflitante com a Rainha Má. A Rainha Má no livro, ela não é exatamente má, mas ela precisa ser má para manter uma aparência de não ter fraquezas. E eu acabo entendendo muito bem isso, porque no meu livro, Os Jogos Bárbaros, tem um personagem que ele é o Rei dos Bárbaros e ele tem justamente o mesmo problema, ele não pode demonstrar fraqueza. Então ele acaba tendo que ser cruel com as pessoas,
com súditos e tudo mais, justamente porque ele não pode demonstrar fraqueza na frente dos súditos, né? Ele é um governante de um povo bárbaro, de um povo naturalmente cruel, então ele não pode ser um cara que demonstra muita misericórdia. E aí, a Rainha Má, ela é uma rainha que tem justamente esse mesmo problema. E a Rainha Má é uma rainha sem rei, numa época fictícia em que o mundo era muito machista, então ela já é considerada fraca só por ser mulher. Então, se ela demonstrar muita misericórdia, ela vai ser considerada mais fraca ainda. Eu achei que faltou um pouco de trabalho de desenvolvimento nessa parte da Rainha Má, porque se a ideia era mostrar que ela não era má, acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento no personagem dela. Mas, de forma geral, o livro é bem bom. A parte da Branca de Neve é bem trabalhada, que é a parte principal, né? O foco do livro é bem trabalhado. E a parte dos 7 anões, ela é tipo... Eu não decorei o nome dos 7 anões, não é igual do desenho da Disney, então é um pouquinho diferente. Eu só decorei do anão que fez o coração mecânico pra ela, enfim. Mas não faz diferença também pra história. E os 7 anões tem um detalhe interessante aqui que não tem no desenho da Disney, que é... Eles têm uma governanta e um cozinheiro. E a governanta é uma joaninha gigante, o que até aí tudo bem por mim. Mas o cozinheiro é uma aranha gigante chamada Weber. E essa aranha, tipo, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ela, porque eu odeio aranhas. Quando ele falou que tinha uma aranha gigante no meio da história, eu já fiquei tipo assim, ai meu Deus, uma aranha gigante na história, eu não quero. Mas depois, eu comecei a gostar da aranha gigante. E aí foi uma coisa meio conflitante pra mim, do tipo, eu odeio aranhas, eu tô gostando de uma aranha gigante. E sei lá, na minha cabeça vem a imagem de um Aragog, sabe? Então é meio, sei lá, um misto de nojo com repulsa e medo, enfim, sei lá. Sei lá, se eu estivesse no Harry Potter e visse um bicho-papão, ele com certeza se transformaria numa aranha gigante, igual a aranha do Rony. Enfim, voltando ao assunto Branca de Neve. Tem uma aranha gigante que é o cozinheiro da casa. E a Branca de Neve tem a mesma reação que eu de início, que é tipo, meu Deus, uma aranha gigante, e depois ela começa a gostar da aranha. Então eu me identifiquei muito com ela nesse sentido, porque ela é meio... Ela não gosta de aranhas no início e depois ela começa a gostar dessa aranha específica. Enfim, o início do livro é um pouquinho pesado porque mostra algumas cenas fortes. Então ele mostra, tipo, a Rainha Má chicoteando uma criança. Ele mostra, tipo, ela mandando sacrificar todos os cães do canil. Então, assim... No início eu achei que eu não fosse conseguir passar das primeiras páginas, justamente porque eu não curto livros que tenham sofrimento animal e tudo mais. Mas, tipo, é bem no início e é bem pontual, então foi ok pra mim. Mas devo ressaltar que tem esse gatilho, assim, do início de, tipo, ter violência contra crianças e violência contra animais. Então, se você não gosta desses temas, você pode ficar um pouquinho mexido, principalmente no início do livro. Depois isso melhora, porque não tem mais. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda demais. Então, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.